Bom dia. Tem alguém na sala? Ah, tem. Ótimo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Tudo dia, bom? professora. Bom dia, gente. Olha só, eu estou terminando de colocar na tela o que eu quero mostrar a vocês. Enquanto isso, eu dou uns minutinhos para o restante do pessoal chegar na nossa aula. Tá bom? Pronto. Consegui todo o material. E agora iremos começar a nossa aula, tá? Vocês deram uma olhadinha em que nós falaremos hoje? Sim, professora. Arte Românica, parte 2. Adoro. É isso aí, a gente vai começar a falar sobre arte românica. Na verdade, a gente vai finalizar este conteúdo de arte românica. E, olha só, de onde vem este termo? Ele vem de romanos. Tá? Por quê? A gente já falou que houve o início de uma mistura entre a arte dos povos bárbaros com aquela herança greco-romana que a gente tinha. Então, no momento em que essa mistura começou a acontecer, do século V ao século X, não foi identificado nenhum estilo específico, mas esse termo românico, ele vai começar a se referir principalmente para a construção das igrejas que começaram a ser construídas nos séculos XI e XII. E por que, então, esse termo românico? Porque para solucionar problemas da arquitetura, de como elas deveriam ser, estes construtores antigos vão se voltar a elementos que eram utilizados na arquitetura romana, que era justamente o arco e a abóbada. Olha só. Quando. Não, acho que eu não vou. Vou fazer um corte aqui, peraí. Estava com uma ideia na cabeça e agora eu vou apresentar outra. Tá? O que a gente tem em termos de planta dessas igrejas? Geralmente elas eram muito semelhantes. Tem uma nave central que conduz a absídia ou coro, que é ali onde fica o altar, o padre, o bispo, quem está fazendo a missa, e a nave é onde ficam os fiéis, né? E dois, três, quatro corredores laterais a essa nave central. Na construção das igrejas românicas, algumas coisas foram acrescentadas. É uma planta simples, se a gente for pensar. Um largo corredor que termina ali numa curva, né? Ou numa esfera. Professores de matemática, por favor, não me matem. Não me julguem, caso alguém assista essa aula. Enfim, algumas coisas foram acrescentadas a essa planta simples, como, por exemplo, a ideia de se construir igrejas em formato de cruz, com o acréscimo do transepto. O transepto seria o braço, né, mais curto da cruz, fazendo aquele desenho, entre o coro e a nave. E aí sim, agora passo para a ideia principal que eu queria,
antes de eu ter feito aquela longa pausa, que é para mostrar a vocês uma planta esquemática dos principais elementos e orientações comuns a diversas catedrais e grandes igrejas. Tá? Aqui, essa seta indica a entrada, o que seria o nosso nártex aqui da legenda. E essa entrada já vai conduzir direto a essa área aqui, meio laranjada, meio alaranjada, desculpa, que é a nave central. Aqui ficam as pessoas que vão assistir à missa, ao serviço de batismo, casamento, ou seja lá o que for oferecido. Na sequência, eu tenho nessa parte aqui coro e a ábside, que é o final, né, da nave. E aqui que vai estar localizado o altar, lugares para pessoas importantes, bispos, e, enfim, quem mais aparecer, reis, rainhas e etc. Enfim, acho que também não fica aí não, mas essa área aqui é onde vai ser celebrada a missa. Aqui na lateral azul, nós temos as naves laterais que garantem acesso a toda essa área da igreja por trás. Tá? A nave lateral, se vocês perceberem, ela vai cair direto e reto no deambulatório. O que é o deambulatório? É um corredor para você passar por trás do coro, da ábside e da nave central sem incomodar ninguém. Por que isso? Grande parte dessas igrejas se tornaram locais de peregrinação nesse período. Então, para os moradores da cidade assistirem à missa em paz e ninguém atrapalhar o rolê, esses corredores aqui eram feitos para que quem estava aqui na nave central e o celebrante do serviço aqui não fossem incomodados por isso. Tá? E o que seriam esses 3 pontos aqui? São as capelas, onde são guardadas, eram guardadas e são guardadas até hoje, ou as relíquias consideradas sagradas daquela paróquia, daquela igreja. E, portanto, fica num local mais separado para as pessoas conseguirem, aqueles que não estão interessados no que está acontecendo aqui no meio, mas querem visitar essas relíquias sagradas, virem aqui com calma, fazer as suas orações, rezar, enfim, e tudo mais. Onde que nesse esquema fica o transepto? Essa área em verde aqui. São os braços curtos e que permitem algumas saídas laterais, que são esses alpendres aqui, né? Desse lado está marcado, desse lado não está. Mas o transepto separa, tá, a nave central do coro. E aqui, essa área verde mais escura é o lugar de encontro entre os dois braços, né? Longitudinal e horizontal. Nesse lugar aqui, nesse verde, onde é marcado o encontro da cruz, se ergue ou a cúpula ou altas torres na planta das igrejas. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Então, tá bom. Vou parar de dividir tela aqui. Só um minutinho para eu ver uma coisa aqui que está no chat. Só um minutinho para responder isso aqui. Bom, vamos continuar então. Peço desculpa só para responder a dúvida da colega. Quais são as características que essas construções vão ter? Significativamente, o uso da abóbada, de pilares maciços, com a sustentação do peso,
dessa construção e de paredes grossas com pequenas aberturas usadas como janela. Quando a gente nota esse uso da abóbada e esse uso do arco, é que a gente vê como esses arquitetos, como esses construtores, eles se voltaram a essa herança romana para conseguir soluções para as igrejas que estavam sendo construídas nesses 2 séculos. Bom, por quê? Olha só, existem alguns relatos de que as primeiras igrejas elas eram sustentadas por colunas numa espécie de entablamento. Se vocês se lembrarem, a gente falou de entablamento quando falamos sobre a arquitetura grega. E a gente tem que ter a noção da diferença entre o que era um templo grego, um templo grego, Jesus amado, hoje eu estou travando a língua, templo grego, pronto, de uma igreja católica. Por quê? No templo grego não se tinha o acúmulo de pessoas ali dentro para fazer a oração ou o serviço para determinada divindade. Então, você tinha a colocação de uma laje, de uma viga, em que tinha esse peso sustentado por diversas colunas. Quanto maior a viga, mais colunas precisavam. Qual é o problema disso? Quanto mais colunas, menos espaço para circulação. Mas como ali o templo grego era somente para se colocar a estátua representativa da divindade, né? Ninguém rezava orações ali dentro em massa, isso não tinha muito problema. Porém, quando que acontece a virada? Os templos religiosos, eles começam a agregar pessoas com os romanos. Então, precisava aí se criar novos templos, novos prédios, para que se colocasse a congregação, as pessoas, os fiéis dentro. Precisava ter espaço, não podia ser uma coisa pequena. E daí que se vem a ideia de utilização do arco e da abóbada. Por que, então, né, assim, faz sentido a gente utilizar as pedras como elemento construtivo? Porém, por que não utilizar um outro material mais leve para se evitar alguns riscos, como de desabamento? Simples. Tem alguns relatos também que alguns desses tetos, no início, eles eram feitos de madeira, e isso podia causar alguns incêndios, inclusive com gente lá dentro. Além do risco grande de incêndio, também o material em si não permitia uma decoração ou um acabamento muito primoroso da igreja. Tá? Então, nessa substituição, nessa tentativa de substituição do teto de madeira pelo teto de pedra, fazendo esses grandes vãos de circulação, que vai fazer, que vai motivar estes arquitetos, estes primeiros construtores, a utilizar novamente a abóbada como elemento construtivo. E aí, deem uma olhada neste pequeno detalhe. Ó. Aqui, a gente vai ter 2 tipos de abóbada, basicamente. Primeiro vai ser a abóbada de berço, que vai ser um semicírculo. Aqui em cima, um arco pleno, que é ampliado lateralmente pelas paredes. Para vocês terem ideia, olha só, esse aqui é o arco de Tito, construído em Roma. Repara como ele foi feito, a base, como uma abóbada de berço. Eu tenho uma expansão aqui. Ela é uma abóbada, só que é uma abóbada comum. E aí? O problema é que dentro da igreja isso aqui vai ter algumas desvantagens, porque o excesso de peso desse teto de alvenaria poderia causar desabamento. Se eu abrisse muitas janelas, e as janelas largas nessas paredes, eu poderia
enfraquecer a estrutura e aumentar o risco de todo o prédio desabar. Então, por isso, as janelas elas acabam sendo muito pequenas. A próxima abóbada que a gente vai ter é a abóbada de aresta, que vai ser nada mais, nada menos que a intersecção em ângulo reto de duas abóbadas de... Nossa senhora, hoje eu tô ruim. Abóbadas de berço apoiadas sobre pilares. Aqui, ó, se vocês notarem no desenho, tá? Eu tenho a intersecção delas aqui, exato. Como característica, elas exigem que se tenha um quadrado de apoio, e isso causou a divisão da nave central em setores exatamente quadrados, tornando as plantas das igrejas românicas bem mais compactas. Como vantagens, nós temos a obtenção de uma maior leveza construtiva e de uma maior iluminação interna. E qual é o efeito que isso causa, tá? Em quem está entrando ali para cumprir os seus fins religiosos? Eu tenho uma sensação de solidez e de repouso, graças às linhas semicirculares e os grossos pilares que anulam essa impressão de esforço e tensão. Então, vamos lá para a próxima imagem, só para vocês verem. Essa aqui à direita é a fachada da Abadia de Saint-Pierre, no site, na França. Tá? Dá uma olhada. E a próxima imagem é da Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, na França. O ângulo que essa imagem foi tirada, dá para a gente ver algumas coisas, né? Aqui eu tenho à frente a entrada. Eu vejo o formato de cruz bem nítido, porque eu tenho aqui toda a extensão da nave central até aqui o braço curto da cruz. Dá para a gente ver só um braço, não dá para ver o da outra foto, logicamente. Mas repara a torre, onde ela está situada, bem no encontro entre o transepto, na região do cruzeiro, que eu apontei no mapa esquemático para vocês, na planta esquemática, com o braço mais longo da cruz, o braço longitudinal. Dá para perceber isso? Sim, professora. Então, tá bom. Vou seguir adiante, então, e passar para a decoração dessas igrejas. Se vocês se recordarem, a decoração sempre foi algo problemático para eles. Desde quando a cristandade foi... o Império Romano se transformou em um Império Cristão. Por quê? As igrejas, elas não deveriam ser decoradas. E mesmo quando houve a separação entre o Império Romano e o Império Bizantino, vocês vão se lembrar de um episódio em que eu falei que, para o Império Bizantino, as igrejas não deveriam ser decoradas, nem com nenhum tipo de imagem, seja pintura, escultura, mosaico, etc. Por quê? Para os bizantinos, as imagens elas são sagradas. E no momento em que eram sagradas, e no momento em que se fazia uma imagem, uma representação de Jesus, Maria, algum santo e etc. e tal, uma parcela da população acreditava que você estava permitindo a adoração para algo que não era real. Tá? E aí, nessa confusão, a gente tem um movimento iconoclasta, que vai ser mais ou menos ali em volta de 800. Sou péssima com datas, apesar de historiadora, mas tudo bem. Até então se voltar a fazer a decoração dentro das igrejas através dos mosaicos. Isso na parte bizantina. Agora, já na parte católica, lembra que o grande cisma aconteceu em 1054? Eu tenho certeza que eu não errei essa data. As pinturas eram admitidas dentro das igrejas como uma forma de educação cristã, daquilo que o fiel, geralmente, massivamente analfabeto, deveria saber sobre a história de Cristo, sobre a história da Bíblia e qual o comportamento que ele deveria
aprender disso. Lembrando que a Bíblia, ela foi definida hoje, tal como nós a temos, no Concílio de Trento, no século V. Tá? Então, entre vários escritos que a gente tem, por aí a gente tem os evangelhos apócrifos também, que vocês já devem ter ouvido falar, foram escolhidos quais evangelhos são situados dentro da Bíblia. Mas não vou entrar por esse lado. Vamos lá. O fato é que, dentro disso, nas igrejas católicas, as culturas eram admitidas, porém as esculturas não. Eu creio que eu falei isso, de que o único ponto de encontro que se tinha entre bizantinos, ortodoxos e católicos era justamente essa questão. As igrejas internamente não deveriam ser decoradas com estátuas. Porém, na França, em 1140 foi Saint-Denis, desculpa. Perdi a data de novo. As igrejas românicas começaram a ser decoradas com esculturas. De novo, decoração é um termo muito superficial para definir realmente o que era feito em termos de imagem produzida. Por quê? Ela tinha esse final... tudo que foi trabalhado, igreja, escultura, pintura, vitral, mosaico, tinha essa finalidade pedagógica. Tá? Então, vamos passar de novo para a imagem que eu quero mostrar, que essa aqui é uma porta de entrada. Vai ser denominado portal ou pórtico. No caso, a gente está falando aqui da fachada de Saint-Trophime, em Arles, na França. Tá? De novo, não sei falar francês, minha pronúncia não é muito legal, mas a gente vai se entendendo no caminho. Esse aqui é o pórtico, ou portal. Tá? Vejam como ele é feito em arco. No tímpano, que é essa área aqui, que eu estou apontando com o mouse, eram feitas muitas esculturas, porque elas arrematam o vão superior da porta. E isso aqui era aproveitado para se fazer esculturas, tendo como temas as histórias da Bíblia. Tá? Caso os tímpanos ficassem muito pesados, era colocado o tremó. O tremó, ele divide a entrada, divide a porta em duas, mas na verdade ele acaba sendo como uma sustentação do tímpano para não cair. O peso não ceder e não derrubar a estrutura. Tá? E essas áreas aqui se tornaram as áreas mais ocupadas pelas esculturas neste período. Olha só, para a gente ver esse detalhe desse tímpano aqui na próxima imagem. Esse aqui, ele foi retirado da visão de Ezequiel, que foi exposta no Velho Testamento. Eu não sei quem fez catequese ou quem está lendo a Bíblia, mas quem for um bom leitor da Bíblia deve saber aonde exatamente está esse trecho. E nessa visão de Ezequiel que inspirou esta escultura, é descrito o trono do Senhor carregado por 4 criaturas, com a cabeça de um homem, de leão, de um boi, de uma águia, e na qual os teólogos cristãos acreditam se referir aos 4 evangelistas. O leão se referindo a São Marcos, o anjo se referindo a São Mateus, o boi se referindo a São Lucas, e a águia se referindo a São João. Aqui, a imagem não permite que a gente veja, mas são os 12 apóstolos sentados. Aqui a gente só consegue ver as cabeças, mas a descrição da imagem é que eles estão sentados. E são imagens assim que vão se proliferar em todas as igrejas românicas. Estão lidando com essa representação imagética dos textos da Bíblia. Tá bem? Tá bom, senhora.
Então tá. Ó, então vamos seguir um pouquinho mais adiante. Eu vou ter a arquitetura românica somente ali na França, esse exemplo? Não, teremos em outros lugares também. E temos exemplos interessantes, inclusive na Itália. Por quê? A Itália, ela, por causa da proximidade com a herança greco-romana, os construtores italianos vão desenvolver basílicas, igrejas, com um aspecto que é mais leve, mais delicado do que estilos que foram desenvolvidos em outros lugares. E eles também tinham algumas especificidades na construção de suas igrejas. Por quê? O campanário, que é a torre onde fica os sinos, não era construído no mesmo prédio da igreja, era construído em um prédio à parte. O batistério, que é o local onde fica a pia batismal, onde acontecem então os batismos, também não ficava dentro da igreja. Era um outro prédio, um outro anexo à parte. Então, fazer com que a igreja italiana românica, na verdade, não fosse um prédio só, mas fosse um conjunto de estruturas onde se eram realizadas os serviços cristãos oferecidos a todos. Essa aqui é uma imagem da Basílica de São Babila, em Milão, na Itália. Aqui dá para vocês verem o campanário separado mais atrás do prédio principal. Olha, a foto está distante e aqui a coluna representativa da loba romana, ela atrapalha um pouco a visão do pórtico. Mas, olha, dá para ver o arco, dá para ver também um pedacinho do tímpano. E em cima, a iluminação por janela, repara que eu tenho a utilização de arcos também, tá? Apesar da cor escura, eu tenho uma leveza um pouco maior no frontão. E isso eles vão usar bastante, né? Os frontões e colunas que são típicos da arquitetura greco-romana, eles também vão estar presentes nessas igrejas. Como exemplo mais característico e conhecido dessa estrutura é a Catedral de Pisa. E olha só, a imagem também aqui nos mostra, dessa vez vista por um outro ângulo diferente da de Saint-Germain, mostra o formato de cruz em que o prédio foi feito. Aqui, olha, tem uma saída lateral, o alpendre, a cúpula, que está erguida também na área do cruzeiro, e a torre do campanário, que é a famosa Torre de Pisa. A imagem que está aqui no início, olha só, mostra ela bem de frente. Aí dá para a gente ter um pouco mais presente essa ideia do frontão, do uso do arco como instrumento de leveza. A cor também contribui muito para isso. Aqui dá para ver, ó, em cima o transepto, né, a ponta da direita é a ponta da esquerda, e o campanário aqui por trás. Dá até para a gente brincar um pouquinho. É como se a igreja em si tivesse feito uma selfie e o campanário tivesse saído de trás para dizer: oi, eu estou aqui também na foto. Enfim. Para quem tem essa curiosidade, porque a Torre de Pisa é inclinada, isso aconteceu porque o terreno cedeu após a construção da torre e gerou essa inclinação no ângulo. Não tem risco de cair, isso é extremamente monitorado e é um ponto turístico. Caramba, estava com essa dúvida agora. Oi, Ana? Estava com essa dúvida agora, pensando como é que ele fica inclinado assim, né? Ele não cai, não? Aí você foi falando. Ah, agora entendi. Não, assim, é óbvio que o prédio, com esses tantos anos aí,
Se a gente não for dando manutenção, uma hora isso aí vai ruir. Mas, como é um monumento tombado, existe um controle sério desse monumento, né, pelo governo italiano, para que ele seja sempre restaurado, monitorado, para que não caia. E, assim, se apresenta sinal de destruição pelo tempo, já se vai restaurando para que não aconteça aí nenhum desastre. E tenho certeza que, por enquanto, a Torre de Pisa ela vai continuar tortinha, mas ainda vai continuar de pé por muito, muito tempo. Tá bom? Vou mostrar agora uma pequena curiosidade, vou falar sobre uma pequena curiosidade, que é a Gran Mesquita de Córdoba. Por quê? Nesse período que a gente está falando, que é o final, não é bem o final, né? O início da Baixa Idade Média. Na Península Ibérica, entre o final da Alta Idade Média até parte da Baixa Idade Média, ela esteve ocupada pelos muçulmanos. E Córdoba, inicialmente, ela fez parte do Império Romano durante a Antiguidade, porém, no século VIII, ela passou a ser controlada pelos muçulmanos, permanecendo assim até o século XIII, quando ela foi conquistada pelo rei espanhol Fernando III de Leão e Castela. E aí a gente tem que lembrar algumas coisas. Os países da Península Ibérica foram os primeiros a demarcar suas fronteiras e a se reunir em monarquias nacionais. Se eu não me engano, Portugal foi o primeiro a fazer isso no século XIII. E é graças a essa unificação nacional e a formação de uma monarquia forte que eles, inclusive, vão se lançar bem primeiro que os demais países nas aventuras das grandes navegações. Mas eu já estou dando spoiler de outras coisas que eu vou dar uma pausa por aqui, tá? O fato é que, neste período, tá, a arquitetura entre o século VIII e o século XIII, a arquitetura que foi desenvolvida ali, nessa região, ela ficou muito misturada, porque não era uma arquitetura vinda dos gregos e dos romanos misturadas com o cristianismo, mas eu tenho elementos muçulmanos misturados a tradições bizantinas. E aí a gente tem que ver como que essas tradições bizantinas chegaram, porque esse pessoal circulava ali por toda aquela região. Eles tinham uma maior liberdade de circulação, uma maior liberdade de conhecimento dessas tradições. Então, passando agora para as imagens, só para vocês verem. Esse aqui é o exterior da Gran Mesquita de Córdoba. E no interior, a nave central aqui, ela foi feita com colunas alternadas de mármore vermelho e preto, com arcos duplos superpostos e arcos polilobulados, que são recortes em forma de segmento de curva. Então, esse daqui. Dispostos em sequência e unidos por seus pontos extremos. Essa foto aqui é o teto, é a cúpula de uma capela da Gran Mesquita. Não é a cúpula principal, mas para vocês já conseguirem ver aqui o extremo esmero que foi feito para fazer essa cúpula. A cúpula central, olha só, essa é a imagem que a gente tem, porque ela tem os arcos lobulados, ela tem os arcos que se cruzam, formando aí uma estrela de 8 pontas, e mosaicos dourados na sua composição. Então, pergunta, por que eles faziam tantos detalhes complexos nas igrejas? Olha só. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Assim, ou pelo menos eu tenho algumas hipóteses que eu posso levantar a essa pergunta. A primeira delas é que, por ser considerado um local
voltado para Cristo e para a igreja, se tenta aí dar a ideia de grandiosidade, né, de magnificência, de algo nobre. Então, precisava ter-se um outro olhar, que o fiel entrasse ali e visse essa ideia. Ao mesmo tempo, ver imagens, a gente tem aí, constrói, não constrói imagens, faz estátuas, não faz estátuas, enfim, mostra a construção de um caminho que era considerado mais certo para que isso acontecesse. No caso dos muçulmanos, das mesquitas, elas também não permitem imagens, o que fez que, ao longo dos séculos, elas fossem decoradas com arabescos ou motivos abstratos, ou outros motivos abstratos. Então, daí a gente pode ter uma resposta, tá? Em relação a por que a complexidade dessas construções, ou decorações, né? As decorações dessas construções. Ok? Ok. Então tá. Vou continuar adiante. E aí, então, nós passaremos para as pinturas, para a pintura romântica. E o que ela vai utilizar como suporte? A gente tem que lembrar que nessa época a tela não existia ainda. Tá? Ela vai existir bem mais para frente. O que esses pintores desse período vão utilizar? As paredes. E as igrejas, elas vão fornecer amplas paredes para se pintar as imagens. Por quê? Elas são grossas, elas são fortes e elas têm pouca abertura para iluminação. Então, eu tenho parede ali para dar e vender. Tá? Os principais modelos que vão ser pintados nesse período eram as ilustrações dos livros religiosos, porque a produção de manuscritos decorados à mão, elas, com cenas da história sagrada, elas eram muito intensas nos mosteiros. E a gente tem que lembrar um pouquinho da aula passada. Quando que foi dado o start para essa produção? Na corte do Carlos Magno, com o Império Carolíngio. Lembra lá das oficinas de arte na corte de Aachen, na Alemanha, hoje a Alemanha. E todo esse processo. Quando Carlos Magno ele deixa, né, ele morre, no fim das contas, essa influência se perde, mas ela vai para os mosteiros. Tá? Ela continua acontecendo ali nos mosteiros. Então, isso vai influenciar a pintura desses pintores românicos. E praticamente não se tem registros de assuntos profanos como temas de pinturas românicas. Então, o que a gente tem de temas mais comuns? A criação do mundo e do homem, o pecado original, a Arca de Noé e os símbolos dos evangelistas. Agora, como característica, a gente vai ter duas. Uma, que é a deformação, vai ser a tradução do sentimento religioso, a interpretação mística da realidade feita pelo artista. O que é mais importante na imagem? O viés religioso. Então, por causa disso, não se tinha uma preocupação muito grande em se estabelecer exageros na imagem ou proporções que não são proporções, desproporções, na verdade, ou reduções pictóricas para se enfatizar a imagem que se queria passar. Olha só, essa imagem aqui tem na apostila de vocês, Cristo em Majestade. E, se eu não me engano, na apostila faz, inclusive, uma pequena descrição, né, uma análise crítica em cima da imagem, porque Cristo, ele se apresenta em desproporção, até os braços se apresentam mais longos do que o normal, para demonstrar a santidade, o poder de Cristo, a bondade, enfim, tudo o que
se queria agregar de valores positivos a essa imagem. Então, não importava muito para o pintor se não havia uma proporção real entre as partes. A ideia era se enfatizar essa interpretação. Agora, a segunda característica vai ser o colorismo. O que significa isso? O emprego, o uso de cores puras, sem diluição. Puras ou chapadas, sem preocupação em se fazer meios tons, sabe? Aquela coisa, tons pastéis, um tom mais claro, um tom mais escuro. Ou jogos de luzes para dar a ideia de profundidade. Por quê? Não se tinha a menor intenção de imitar a natureza ou a realidade, sim de contar as histórias. Então, a gente começa a observar aqui as posições, como as cabeças estão viradas para os corpos. Realmente não é uma posição torcida muito difícil de alguém ficar, né? Olha, os pés voltados para frente, a cabeça, o ângulo bem voltado para trás, aqui dando a impressão de caminhada. Mas caminhar, sim, é desconfortável. Se vocês tentarem, vocês vão ver que não é muito fácil. Tá? Então, isso não importava. O importava era passar a ideia, a devoção que está sendo feita a esse pequeno menino que está aqui no colo da mãe, e que a gente sabe que é a representação de Maria Jesus Cristo. E essa é uma pintura românica no altar da igreja de Santa Maria de Aviá, em Barcelona. Bom, para finalizar, sobre a pintura a fresco. Essa era uma técnica, ainda é utilizada para pintar sobre paredes úmidas. Então, o que acontece? Para tanto, a parede ela tinha que ser bem preparada, aplicava-se uma camada de cal, que por sua vez era coberta por um gesso fino e bem lisa. Sobre essa última camada que o pintor tinha que executar a sua obra, com a argamassa ainda úmida. Porque se ela secasse, não tinha como continuar o processo químico feito com a adição da pintura. Por quê? Quando se aplica a tinta, a argamassa úmida ainda, a evaporação da água, que vai acontecendo aos poucos, ela permite que a cor tenha uma aderência ao gesso, ao mesmo tempo que o gás carbônico do ar vai se combinar com a cal e transformá-la em carbonato de cálcio, completando essa adesão do pigmento à parede. Uma vez seca a argamassa, a pintura ela se incorpora ao reboco e se torna parte integrante dessa parede. Então, por esse motivo, que ela tem que ser colocada ainda com o gesso úmido. Se, por exemplo, faz todo o processo, coloca gesso, chega no pedaço de gesso está seco, tem que tirar aquela parte e começar o processo daquela parte. Se vocês tiverem a oportunidade de ver um afresco, vocês vão perceber que de perto ele tem várias linhas que não são intensificadas pela pintura, né? Não são recortes e não são limites estabelecidos, mas é porque justamente isso, vai colocando o gesso aos poucos para se fazer a pintura. Agora, não é uma técnica nova, certo? Gregos e romanos já utilizavam, a gente tem Pompeia aí para provar isso. E se brincar, até a arte egéia com o Palácio de Knossos. E aí, porém, o que acontece? Nesse período, essa técnica do afresco, ela começou a ser refinada. Então, começou a entrar novas maneiras de como eu primeiro faço o desenho no gesso, de uma maneira que essa parede fique úmida o maior tempo possível para que eu, com calma, dê as pinceladas e faça a pintura com detalhes mais precisos. E isso fez com que ela se difundisse mais e mais nas áreas sul e central
da Europa, somente hoje. E somente hoje não, né? Com o tempo. Ela se transformou em um sinônimo de pintura mural. Gente, é isso. Assim, peço desculpas pelas várias falhas de palavras. Hoje eu estou com um trava-língua tremendo, então vou me corrigindo aos poucos. Eu deixei atividades para vocês na aba nossa de avaliações. Essas atividades são questionário, hoje não tem Kahoot, tá? Eu prometo fazer um mais para frente em relação a tudo isso. E o que eu quero que vocês prestem atenção em relação ao questionário. Ele tem uma única tentativa para ser feito. Então, quando você entrar, você pode navegar nas perguntas, pode ler o texto com calma, pode ler as opções com calma. A partir do momento que você gravou todas, você resolve enviar tudo, a plataforma vai te perguntar: tem certeza disso? Tem. Enviou? Acabou. É isso. Tá? Então, façam com atenção. Leiam os materiais. Leia o livro, veja a videoaula, reveja isso aqui quando eu lançar para vocês lá na nossa biblioteca, mas não façam importúncio. Tá? Eu fui já dar uma analisada no questionário de arte bizantina, o primeiro que eu lancei, que é o questionário. Tem gente que fez em 1 minuto e 19 segundos, 1 minuto e 17 segundos, 1 minuto e 10 segundos. Isso não é possível, gente. Com o volume de texto e imagem que vocês têm que interpretar e analisar, vai dar problema, né? E é claro que tem meus aluninhos, anjinhos, abençoados, que resolvem pedir a ajuda do coleguinha que já fez para passar, né, o gabarito. Queridos, olha só. O primeiro B do Bruno não é o primeiro B que aparece para mim. Tá? Vou dar essa dica. Então, por favor, não enganem vocês. A mim, vocês não estão enganando. Peço muito cuidado e muita atenção na realização das tarefas. Certo? Dúvidas aqui? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo, professora. Então tá. Olha só, vou terminar por aqui. Quaisquer dúvidas, entrem no nosso fórum. Eu vou responder, vou prestar mais atenção. Até o final da semana eu respondo tudo. E é isso. Beijos a todos. Tchau, tchau, professora. Até semana que Tchau, vem. prof. Tchau, Boa até semana. a próxima.